Olá, pessoal! Hoje é segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão, Larry C. Johnson, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Larry. Vemos que você voltou para o Brasil. Você tem acesso à sua coleção de camisas novamente? Sim, exatamente. Debitons. Yeah. Larry, let me start with the conflict. Larry, deixe-me começar com o conflito entre os Estados Unidos e o Irã no Oriente Médio, ou Ásia Ocidental. Ambas as partes estão em Genebra, não apenas os iranianos e os americanos, mas também os russos. Os Estados Unidos estão de repente assumindo a liderança, negociando com ambos os lados. Mas quando se trata do Irã, Larry, pelo que você ouviu até agora, se sabe o novo porta-aviões cruzar o Atlântico e se aproximar da região. Então, com esse novo, eles terão 2 porta-aviões, 15 destroyers e vários submarinos nucleares posicionados em direção ao Irã, com mais de 600 mísseis de cruzeiro Tomahawk. Over 600 Tomahawk cruise missiles. Nah, they don't have that many. They don't have that. Não, eles não têm tantos assim. Eles não têm isso. Bem, digamos, há apenas uma classe de submarino que pode carregar mísseis de cruzeiro Tomahawk. Existem 4 desses. Então, o máximo que os Estados Unidos poderiam implantar agora é 2, porque eu sei que 2 deles acabaram de voltar para o porto. Então, são 2, e cada um carrega 100. Isso dá 200. Cada destroyer, você sabe, pode carregar até 90. Ah, sim, mas se eles carregassem 90, não teriam defesa. E quantos destroyers você disse? 15 Acho que os SDA não tem tantos assim. Espera um segundo, quero ver qual é a resposta, porque não sei de cabeça. I want to see what the answer, because I don't know off the top of it. How many destroyers? Quantos destroyers os Estados Unidos têm? Vamos ver qual é a resposta. See what the answer is. Because it says 70. Porque, bem, diz que são de 70 a 80 da classe Arleigh Burke. Agora a questão é, quantos desses estão realmente operacionais? Mas digamos que eles coloquem 15. Então, se tiverem 15, cada destroyer pode carregar até 96 mísseis. Mas eles dividem isso. De novo, a função dos destroyers é fornecer uma proteção para o porta-aviões. Então, digamos que carreguem metade com mísseis de defesa aérea e a outra metade com Tomahawks. Então, se você tiver 15, você poderia facilmente chegar a 700 ou 800 mísseis de cruzeiro Tomahawk, se tivermos essa quantidade, certo? Esse é o outro fator. Depois, esses navios, esses grupos de ataque de porta-aviões, se quiserem lançá-los para entrar no Irã, vão ter que chegar a cerca de 100 milhas da costa iraniana. Pelo que entendo, o porta-aviões, que está lá agora, está mantendo uma distância de cerca de 1.000 milhas por causa da capacidade de mísseis antinavio do Irã. Iran's capability with anti-ship missiles. Well, even if they get in within 100 miles, bem, mesmo que eles cheguem a menos de 160 quilômetros, isso significa que esses mísseis de cruzeiro só poderiam avançar cerca de 1.450 quilômetros dentro do Irã. Eles estariam disparando a partir do Mar da Arábia, e a distância até Teherã a partir dali é, acredito, de cerca de 1.930 quilômetros. Então não tem alcance suficiente. Mas vamos supor que consigam chegar lá. Tudo isso parte da suposição de que esses navios estarão protegidos contra mísseis iranianos. E eu acho que os Estados Unidos estão subestimando, e muito, a capacidade do Irã de afundar navios. Então, se realmente colocarem tantos navios em operação, bem, você sabe, isso seria significativo se colocassem 15 destroyers. Eu não vi esse número, me parece extraordinariamente alto. Mas se é isso que está sendo mobilizado, então acho que é um sinal de que os Estados Unidos estão extremamente sérios quanto a realizar um ataque não provocado contra o Irã. Sim. Larry, você acha que todas essas negociações em Genebra são algum tipo de, distração do que realmente está acontecendo na região? Porque afinal nós sabemos, eu não sei qual é o cálculo por parte dos Estados Árabes junto com a Turquia e qual é a situação atual da comunicação entre os Estados Unidos e esses estados, esses países. Sabemos algo sobre isso. Do we know anything about that?
No, well, it's kabuki theater. This is Não bem. Isso é teatro kabuki. Tudo é roteirizado e foi feito para criar entre o público a impressão de que os Estados Unidos tentaram, de boa fé, negociar com aqueles astutos iranianos e que o Irã se recusou a negociar. Essa é a narrativa que será apresentada. Eles vão ignorar o fato de que o Irã fez uma oferta genuína de inspeções que garantiriam que não possui uma arma nuclear, que o Irã está disposto a fazer concessões sobre o enriquecimento, mas não vai eliminar sua capacidade de enriquecer urânio. Ele tem esse direito como signatário do Tratado de Não Proliferação, o que Israel não é. Mas Israel está exigindo que o Irã se desfaça de todos os mísseis balísticos, que eles não possam viajar mais de 300, não me lembro se são 300 quilômetros ou 300 milhas. I can't remember if it's 300 kilometers or 300 miles. But Iran's not going to do that. Mas o Irã não vai fazer isso, porque só tem garantia de se defender. Da mesma forma, eles querem que o Irã suspenda todo o apoio ao Hamas e ao Hezbollah. E, novamente, tudo isso se baseia na mentira de que o Hamas e o Hezbollah estão matando milhões de israelenses, como se fosse um novo holocausto. Nada disso. Desde 1982, menos de 5.000 israelenses foram mortos em ataques realizados por palestinos, não apenas pelo Hamas ou pelo Hezbollah. Então, sabe, não importa o que o Irã ofereça amanhã, a menos que bicamente se renda e diga, vamos nos livrar do Ayatollah, os Estados vão declarar que o Irã é não cooperativo e, em seguida, prosseguirão com um ataque. It's Ruslan Mario. Ele está determinado a esgotar todas as possibilidades de alcançar um acordo, o que ele acredita ser possível devido às circunstâncias que foram criadas, a demonstração de força e o fato de que, como ele diz, o Irã certamente entenderá que perdeu a oportunidade da última vez. E ele acha que há uma probabilidade séria de que eles não percam desta vez. Não vou esconder de você que expressei meu ceticismo em relação a qualquer acordo com o Irã, porque, francamente, o Irã é confiável numa coisa: eles mentem e trapaceiam. Eu disse que se um acordo for alcançado, ele deve ter vários componentes. Componentes que acreditamos ser importantes não apenas para a segurança de Israel, mas também para a segurança do mundo, dos Estados Unidos e da região. O primeiro é que todo o material enriquecido deve sair do Irã. O segundo é que não deve haver capacidade de enriquecimento. Não apenas interromper o processo de enriquecimento, mas desmontar o equipamento e a infraestrutura que permitem o enriquecimento em primeiro lugar. O terceiro é tratar da questão dos mísseis balísticos. E o quarto é interromper e desmantelar o eixo do terror que o Irã construiu. Ele foi danificado, mas ainda existe. Portanto, devem haver inspeções reais. Então não há possibilidade de que eles consigam alcançar nenhum desses pontos que Netanyahu está pedindo. É por isso que acho que o seu ponto principal é que tudo que Donald Trump e sua administração estão fazendo é criar uma atmosfera de que tentaram de tudo. E é por isso que a única solução seria a guerra. Correto. Bem, os Estados Unidos realmente acreditam que podemos esmagar o Irã. Sabe, mencionei um almirante aposentado dos Estados Unidos que em certo momento da vida havia morado no Irã quando jovem. Ele dizia que apenas 50% do Irã é persa. Isso não me pareceu certo, então fui verificar. E pelo que me lembro, o número era em torno de 61 a 62% da população iraniana, sendo persa, com outros 17% sendo azeri. Então, aí tá, a composição étnica majoritária do Irã é persa e azeri. Essa é a sua compreensão também? Exatamente, é. Então, esses outros grupos, os curdos, os balutes e outros,
são grupos minoritários. Ainda assim, parece que a maior parte das informações que o Ocidente está aproveitando para mostrar que há uma revolta contra o Ayatollah e os mulás vem dessas minorias. Os Estados Unidos e os britânicos parecem estar usando esses grupos como uma cunha para tentar entrar e atacar o Irã. Bem, eu acho que o nacionalismo que existe entre os grupos étnicos persa e azeri no Irã foi, na verdade, fortalecido, não enfraquecido, pelos acontecimentos dos últimos 8 meses, desde junho de 2025. Me corrija se eu tiver. The nationalist sentiment, not weakened it. You correct me if I'm wrong. Yeah, you're right. And the other thing about the Kurds is Sim, você tem razão. E outra coisa sobre os curdos é que temos basicamente 3 províncias no Irã, com populações curdas: Ilam, Kermanshah e Kurdistão. Dessas 3, 2 não fazem realmente parte da retórica do nacionalismo curdo. Elas não compram essa ideia. O único movimento curdo, de fato, está no Kurdistão. E mesmo lá, é apenas uma fração da sociedade. Eles não são a maioria das pessoas na província. E com os baluches, eu diria que é a mesma coisa. Quando falamos dos baluches, não estamos falando de todas as pessoas que vivem na província de Sistão e Baluchistão. É apenas uma parte delas, entende? Nem todos veem a situação dessa forma, Larry. Outra coisa é que as gerações mais jovens, elas não sentem da mesma maneira que a geração mais velha. They don't feel that much of the older generation. You know, during the Shah, these sort of divisions. Sabe, na época do Shah, esse tipo de divisão era mais evidente dentro da sociedade. Hoje, com as gerações mais jovens, a geração Z, você não vê esse tipo de diferença. Eles não querem nada disso, entende? Eles não querem se separar do Irã. Não estão buscando um Estado curdo autônomo. Isso é tudo ilusório. Eu não acredito no que eles estão dizendo. É tudo ilusório, na minha opinião. E eles não parecem entender, ou não estão dispostos a entender, a realidade do Irã de hoje. Lamento dizer isso, mas como você mencionou, eu realmente sinto que algo grande vai acontecer entre o Irã e os Estados Unidos. E os iranianos estão totalmente preparados para isso. Iranians are totally prepared for that. Yeah, well, I think Bem, eu acho que, sabe, os Estados Unidos vêm aumentando sua presença em lugares como Al Udeid e na base aérea lá na Arábia Saudita, esqueci o nome, e no Bahrein, na instalação naval. Sabe, se eu fosse um estrategista militar iraniano, o primeiro sinal de que os Estados Unidos vão começar a nos atacar significaria eliminar todos esses lugares. Quero dizer, eliminá-los, saturá-los, destruí-los e, nesse processo, lançar ondas massivas de mísseis contra os navios. O Irã tem mísseis antinavio eficazes. Eles só precisam afundar 1 ou 2. Se afundarem 1 ou 2, de repente, toda a energia dos Estados Unidos vai desaparecer. Lá em 2003, após o 11 de setembro, e com as mentiras que foram contadas sobre o Iraque, Ray McGovern apontou que 72% do público americano apoiava a invasão do Iraque. Agora esse número está em torno de 28%, 26%. Então, sabe, é uma diferença e tanto. Ray acho que devemos prestar atenção a esse tipo de número. we need to pay attention to those kinds of numbers. Sim, sou eu. Let me. Larry, do you feel that Larry, você acha que, quando Nathaniel estava falando sobre o conflito, sobre o que ele está tentando alcançar, dá para perceber algum tipo de comportamento estranho nele? Como se ele estivesse olhando ao redor, distraído. Parece que pode haver 2 sinais aí. Talvez ele saiba o que eles vão fazer e o que a política do governo Netanyahu pode acabar trazendo para Israel. O que vai acontecer com o ataque a Israel? Até que ponto você acha que isso vai? Você vê alguém em Israel falando sobre um conflito com o Irã, que poderia levar a uma guerra total entre os Estados Unidos e o Irã, o que acabaria envolvendo Israel no final? Quer dizer, tirando o Bibi Netanyahu? Sim. Sim, não. Acho que os Smotriches, os Ben-Gavirs, não tenho uma citação específica deles, mas não consigo imaginar que estejam pedindo moderação ou negociação. Sabe, eles estão pedindo destruição. Então, acho que politicamente há algum apoio em Israel para continuar com esta guerra.
Nos Estados Unidos, sob o governo Trump, vai haver uma grande guerra. Todo mundo sabe da escalada e da dimensão de uma guerra com o Irã. Mas como é que os Estados Unidos, como é que o governo Trump, eles têm sequer autorização do Congresso? Não, não. Eles não têm a permissão do Congresso. E eu estava procurando. O Ray acabou de enviar algumas estatísticas. Houve uma pesquisa da SSIS Universidade de Maryland no início deste mês que perguntou: você é a favor de os Estados Unidos iniciarem um ataque ao Irã nas circunstâncias atuais? A resposta foi apenas 21% a favor, 49% contra e 30% disseram não sei. Os republicanos foram os mais favoráveis à guerra. Cerca de 40% disseram sim, mas 25% disseram não, somos contra. E, novamente, 35% disseram não sei. Então não há esse tipo de consenso popular. Mas você sabe, aqueles mais ligados ao lobby sionista, as Miriam Adelsons, os Lindsey Grahams, os senadores Richard Blumenthal, são os que se beneficiam do dinheiro judaico que tem fluído para os partidos políticos. The Jewish money that's been flowing into the political parties, there's that old expression about the money Sabe, talks. existe aquela velha expressão, o dinheiro fala. Do ponto de vista financeiro, mesmo que não faça sentido político, vamos analisar os riscos que Donald Trump enfrenta, ou vamos expor os cenários. Cenário 1, o mais otimista, é que os Estados Unidos apareçam com essa flotilha militar, esse grande reforço, e o Irã diga certo, desistimos, podem fazer inspeções livres, não vamos mais enriquecer urânio, destruiremos nossos mísseis balísticos e deixaremos de apoiar o Hamas e o Hezbollah. Isso não vai acontecer, não vai acontecer. Então tire esse cenário da mesa. Not going to happen. So take that scenario away. Scenario number 2 is that O segundo cenário é que os Estados Unidos lançam um ataque, desativam a capacidade de resposta do Irã e forçam uma mudança de regime. Nesse momento, haveria grandes celebrações em Washington, D.C. A posição de Trump seria significativamente fortalecida. Pessoas que estavam em dúvida, acredito, mudariam de opinião e diriam: meu Deus, Trump é um gênio. Agora, esse é um cenário provável? Eu não acho. A situação mais provável é que existam outros dois cenários a considerar. O próximo cenário é que os Estados Unidos ataquem, o Irã retalie, o Irã cause danos aos Estados Unidos, mas então isso se torne uma guerra prolongada, uma espécie de guerra de atrito. E a questão é, quem consegue suportar esse desgaste por mais tempo? endure that attrition the most. I would actually make the case that Iran is better Na verdade, eu argumentaria que o Irã está em uma posição mais favorável, simplesmente porque o custo logístico de ter que abastecer todos esses navios no mar, combinado com a produção limitada de mísseis de defesa aérea e mísseis de cruzeiro Tomahawk, significa que os Estados Unidos poderiam rapidamente ficar sem armas. O quarto cenário seria o de o Irã desferir um golpe tão devastador que causasse um choque tão grande nas forças norte-americanas que Trump talvez fosse até forçado a deixar o cargo. Essa seria a ironia suprema. Ele seria afastado, J.D. Vance assumiria e haveria um acordo negociado. Rapaz, nenhum desses cenários me parece bom. Boy, none of those look good to me. Porque o único outro cenário é que o Irã e os Estados Unidos continuem se desentendendo, continuem se ameaçando, nada nunca aconteça de fato. Eu não vejo isso acontecendo. I don't see that. The problem is that nobody, even those hopeful. O problema é que ninguém, nem mesmo aqueles que têm esperança, e uma parte de mim, de alguma forma, tem esperança, mas mesmo assim, ninguém acredita que essas pessoas sejam capazes de chegar a um acordo. Eles estão tendo conversas intermináveis com os russos e não conseguiram nada até agora, nada prático, quero dizer. É só conversa, nenhuma ação, como o próprio Donald Trump costumava dizer sobre outras administrações, mas ele está fazendo o mesmo. E Larry, o outro fator do lado dos iranianos é que se atacarem o Irã vai responder não apenas de dentro, mas também de fora. Not only from inside, but from outside. The regional, they have the regional. Eles têm esses grupos regionais, bem, você sabe, chame-os de grupos ou do que quiser,
que estão preparados para lutar contra os Estados Unidos e Israel, porque sabem que se os Estados Unidos atacarem o Irã, não será apenas os Estados Unidos, será os Estados Unidos junto com Israel. E é claro, alguns desses países da região podem cooperar com eles em termos de inteligência. Esse é o pior cenário possível. E quanto aos europeus, como você vê os europeus fazendo parte disso? Actually, I think the Europeans will be. Na verdade, acho que os europeus vão participar, os britânicos vão participar, e a Itália vai permitir que seu território seja usado para sobrevoos de aeronaves de combate dos Estados Unidos. Mas não vejo a Alemanha e outros querendo se envolver em ajudar a tentar derrubar o Irã. Engage in helping to try to topple Iran. Yeah. And I think Sim. E eu acho que as consequências imediatas de uma guerra seriam sérias, porque o Irã está se preparando. Sabe, hoje soubemos que a Guarda Revolucionária Iraniana está realizando algum tipo de exercício. Eles iniciaram um treinamento naval no Estreito de Hormuz, porque estão se preparando para o que podem fazer ali se algo acontecer. E não apenas o Estreito de Hormuz, Bab al-Mandab, no Mar Vermelho, também seria de alguma forma considerado pelos Houthis. Os Houthis podem exercer pressão nessa direção. E a única, Larry, me corrija se eu estiver enganado, a única maneira de Donald Trump ter algum tipo de vantagem seria uma guerra rápida, algo que aconteça depressa, sem levar muito tempo. Porque, se prolongar, com o passar do tempo, os Estados Unidos vão perder sua influência, mesmo que consigam algo nas horas iniciais. Yeah. In the initial hours. Yeah, no, absolutely. That's correct. But Sim, não, absolutamente. Está correto. Mas sabe, volte e olhe para a história das guerras. Quando essas guerras começam, seja falando da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnã, sempre há a suposição de que podemos iniciá-la, sair impunes e encerrar rapidamente. Ah, bem, veja o que aconteceu no Iraque. A invasão começou em março de 2003, e em maio de 2003, missão cumprida, George W. Bush naquele porta-aviões. É isso aí, vencemos, acabamos com eles, ganhamos. E então a guerra de verdade começou, uma guerra civil, uma insurgência. Então, isso bem, sabe, o outro elemento aqui que precisa ser levado em conta é que Irã, Rússia e China assinaram um acordo trilateral em, acredito, 29 de janeiro. Agora, isso é significativo. Eu não sei se você tinha ouvido falar disso, tinha prestado atenção nisso enquanto estava no Irã. Had you heard about that? Had you focused on that while you were in Iran? I talk with some officials. Conversei com alguns oficiais no Irã, e o tom lá mudou completamente. Porque aquelas pessoas que faziam parte de... Bem, você deve se lembrar, Putin disse que um dos pontos do acordo não foi assinado pelos iranianos, porque eles disseram, estamos em processo de negociação com o Ocidente. Por isso preferimos não seguir nessa direção. As mesmas pessoas que argumentavam que se aproximar da Rússia, de alguma forma, influenciaria suas negociações com o Ocidente, elas não pensam mais assim. Estão dizendo, tudo para o leste, totalmente com a Rússia e a China, porque não há outro sentido. Acho que agora eles estão muito mais próximos. Há muita coisa acontecendo. Algo está acontecendo, Larry. Muitas armas estão chegando e nós não sabemos sobre elas. Não sabemos o que está entrando no Irã ou qual é a situação, porque não se trata apenas do Irã. Os Estados Unidos seriam ingênuos em pensar que o Irã está planejando sozinho lutar contra os Estados Unidos e Israel, porque eu acho que todas essas pessoas estão trabalhando juntas. No nível de comando, acho que todos estão conectados. Inteligência, comandantes, militares, todos conectados de alguma forma para responder a qualquer agressão dos Estados Unidos ou de Israel. Isso é óbvio para mim. Há uma cooperação estreita entre os iranianos e os russos, e claro, na minha opinião, possivelmente também os chineses. Sim, não. Bem, veja, o que me chamou a atenção ao analisar os documentos e o que foi divulgado sobre o acordo trilateral é que a China parece realmente estar na liderança, com a Rússia logo atrás, ao consolidar uma relação com o Irã,
Sabe, se voltarmos a 2019, aquele ano foi importante porque foi quando o Irã, Rússia e China começaram a realizar exercícios navais militares conjuntos. Bem, se eles começaram em 2019, isso significa que o planejamento disso começou em algum momento de 2018. E o que estava acontecendo em 2018? Em 2018, vimos Donald Trump suspender o CEL, ou se afastar dele. The JCPOA, or walk away from it. So, that I think was sort of the first time. Então, sabe, acho que foi a primeira vez que vimos a Rússia e a China fazerem uma reversão, se virarem e dizerem, certo, precisamos mudar a natureza do nosso relacionamento com o Irã agora, e começarem a construir uma relação positiva, militar e economicamente. Só em 2025, a Rússia e a China finalmente declararam publicamente: não vamos mais cumprir essas sanções da ONU contra o Irã. Isso, acredito, dá ao Irã uma espécie de luz no fim do túnel, fazendo pensar que agora tem um caminho econômico viável por meio do BRICS, da Rússia e da China, que antes não existia. Assim, muitos dos problemas que eles enfrentam com a economia agora têm uma base razoável para escapar dessas dificuldades. Escaping from those problems, they're starting to correct them. Eles estão começando a corrigi-los. Sabe, é surpreendente que o Irã não tenha pedido apoio financeiro direto da Rússia ou da China em 28 ou 29 de dezembro, quando o Banco Central estava sendo atacado. No entanto, eu destacaria que um mês depois, em 29 de janeiro, o Irã assinou aquele acordo trilateral de segurança, e um dos principais componentes dele era a cooperação e o apoio econômico. Então, o Irã e a China, veja, agora eles entendem que essa batalha envolve mais do que apenas uma disputa entre os Estados Unidos e o Irã, ou entre Israel e o Irã. Trata-se de outro ataque aos BRICS, que estão tentando criar uma nova ordem econômica global. BRICS trying to create a new global economic order. I think, Larry, part of the mission that the Acho que, Larry, parte da missão que o chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã tinha durante sua visita a esses Estados Árabes era, na minha opinião, convencê-los de que, em qualquer tipo de guerra entre o Irã e os Estados Unidos, eles não precisariam fazer parte dela. Ele estava tentando argumentar que seria melhor para eles ficarem fora do conflito. Esse foi o principal objetivo, na minha visão, mesmo que ele tivesse outras metas. Mas, ao ouvir o que ele disse e sobre o que estava falando, o ponto principal parece ser que, do lado iraniano, eles sabem que uma guerra está por vir. Eles querem alertar esses Estados Árabes para que fiquem de fora. Essa foi a única mensagem que captei da visita dele a esses Estados Árabes. Sim, não. Acho que isso está correto. Os árabes, especialmente o Catar e os Emirados Árabes Unidos, têm sido facilitadores dos Estados Unidos. As bases lá são extremamente vulneráveis. Os Estados Unidos acreditam, falsamente eu diria, que os sistemas de defesa aérea Patriot e os sistemas THAAD que instalaram serão suficientes para derrotar qualquer ataque iraniano. Acho que esse pessoal não sabe fazer contas, porque há essa suposição de que o Irã vai disparar 1 ou 2 mísseis. Se eu fosse um planejador militar iraniano, planejava pelo menos 100 mísseis balísticos por base, para destruí-las completamente. Porque se você dispara 100 mísseis, vai precisar de pelo menos 200 mísseis Patriot para interceptá-los. Não acredito que os Estados Unidos tenham esse estoque disponível, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, há um número limitado de lançadores, e se o ataque vier em ondas, os mísseis e drones vão sobrecarregar a capacidade defensiva dos Estados Unidos. Essa é uma lição difícil que os Estados Unidos precisam aprender. That's a hard lesson the United States needs to learn. O que o governo israelense tem a oferecer? Falamos sobre mais de 600, você mencionou talvez 800 mísseis Tomahawk do lado dos Estados Unidos. O que Israel tem? Eu não sei. Eles vão usar os mísseis Tomahawk que estão em Israel? Ou tem outros? Eles não podem usar os mísseis Tomahawk que estão em Israel, porque são cerca de 1.500 milhas até Teherã, e esse míssil alcança apenas cerca de 1.000 milhas.
Fisicamente, isso não funciona. Então, não tenho certeza de quais são as estimativas para o estoque de Tomahawks. Porque se Israel decidir ajudar os Estados Unidos, a única maneira de fazer isso é com caças. Bem, sim e não. Ou os submarinos. Eles realmente têm alguns submarinos. Sim, mas há apenas 4, lembre-se, apenas 4 submarinos que transportam mísseis de cruzeiro Tomahawk. Apenas 4. E apenas 2 deles estão potencialmente em operação neste momento. Yeah. So it's going to be a combination of Então vai ser uma combinação da Força Aérea Israelense com a Força Aérea dos Estados Unidos. Eu não sei quantos caças eles vão conseguir enviar para o espaço aéreo iraniano ao mesmo tempo. Vai ser algo como 100 jatos de combate indo para lá? It's going to be something like 100 fighter jets going there. Well, each of these fighter jets. Bem, novamente, cada um desses caças, se forem F-35, você sabe, há rumores de que os Estados Unidos estão mobilizando algo em torno de 7 esquadrões de F-35. Um esquadrão tem em média cerca de 24 aviões, então estamos falando de aproximadamente 168 F-35. Aí vem a questão, onde você vai baseá-los? Lembre-se de que cada porta-aviões pode transportar cerca de 10 F-35, o que equivale a um esquadrão naval destacado no mar. Eu estava justamente olhando uma estimativa do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais em Washington, D.C. Com relação à Ucrânia, estimou-se que cerca de 1.000 mísseis de cruzeiro Tomahawk poderiam estar disponíveis para uma possível transferência para o país. Isso dá uma ideia das limitações. Se você voltar e olhar os orçamentos do Pentágono, o que eles projetam para a produção é algo em torno de 9.000 mísseis de cruzeiro Tomahawk no inventário. Tomahawk cruise missiles that are in inventory. But, if you get in Mas você sabe, se eles entrarem e lançarem, digamos que tentem fazer um ataque em enxame pelos Estados Unidos, os chineses, segundo relatos, ou os russos, forneceram ao Irã tecnologias de guerra eletrônica capazes de derrotar os sistemas de direcionamento por GPS desses mísseis de cruzeiro. Em outras palavras, eles podem interferir neles de modo que nem sequer encontrem seus alvos. Mas, novamente, estamos especulando porque não sabemos quais são as capacidades reais de nenhum dos lados. Podemos especular. Mas, mais uma vez, acho que as ameaças contínuas do Ocidente, somadas às ações que a Rússia e a China tomaram, especialmente após a fracassada Revolução Colorida, lançada em 28 de dezembro de 2025, significam que o Irã está agora em uma posição melhor para se defender e causar danos aos Estados Unidos do que estava, digamos, em 12 de junho de 2025. Larry, quão perto você acha que esses submarinos teriam que chegar das costas iranianas para usar seus mísseis? Bem, tenho certeza de que eles chegam a menos de 160 quilômetros, mas não tenho certeza de qual é a capacidade de guerra antissubmarino do Irã. Então os Estados Unidos podem estar calculando que eles não têm nada. Mas, novamente, neste momento, o Irã está conduzindo exercícios navais conjuntos, acho que mais ao sul, no Oceano Índico. Potencialmente, alguém disse, na costa da África do Sul. Não sei se isso é verdade. Mas é sempre possível que, como parte desses exercícios, eles estejam lidando com guerra antissubmarino. Portanto, o Irã pode realmente ter algumas capacidades. Sim, há tanta coisa desconhecida, Larry, sobre o conflito. E sim, é impressionante de ver. Eu imagino que a Arábia Saudita e o Catar estejam em pânico neste momento. Não vejo o governo Trump sendo honesto com eles. I don't see the Trump administration being honest with them. No, I agree, and Não, eu concordo. E é, sabe, um verdadeiro desafio. Deixe-me, enquanto conversávamos, eu abri as estatísticas novamente só para ter certeza. Então, sabe, uma das mentiras que nos contam constantemente é que o Irã é esse grande estado terrorista.
e que está fornecendo apoio ao Hamas e ao Hezbollah, que estariam realizando ataques terroristas horríveis. Então, até 2025, de 1999 a 2025, houve um total de cerca de 1.200 ataques a Israel ligados ao Hamas, Fatah e Hezbollah. Mas, na verdade, menos de 100 foram do Hamas, menos de 100 do Hezbollah ou da Jihad Islâmica. Depois há um grande número do que chamam de palestinos solitários, tiroteios, esfaqueamentos. E tirando o ataque de 7 de outubro, que foi uma incursão militar do Hamas, o restante dos ataques foi cometido por palestinos agindo sozinhos, especialmente no Word Eats Nights. Especially over the last 10 years. It has not been state organized. Não foi algo organizado pelo Estado. Mas mesmo com tudo isso, o total, o grande total, e isso inclui o número de israelenses que morreram em 7 de outubro, embora seja atribuído ao Hamas, a realidade é que muitos dos mortos em 7 de outubro foram mortos pelo próprio governo de Israel. O total de mortes nesse período, de 1999 a 2025, 26 anos, é de 3.300 mortos. Isso é mais ou menos o número de palestinos que Israel mata em 2 semanas, ou pelo menos nos primeiros dias da guerra. Portanto, o fato é que, mesmo com o apoio financeiro, um apoio financeiro questionável que o Irã fornece ao Hamas e ao Hezbollah, isso não levou a um grande aumento de ataques. Foi exatamente o contrário. Então, novamente, isso é uma invenção. E as pessoas precisam prestar atenção a isso. That is a contrivance, and people need to pay attention to that. Yeah. Larry, eu sei que você tem acompanhado o que aconteceu na Conferência de Segurança de Munique. Eles convidaram o filho do ex-chá do Irã. Quem é esse cara para os Estados Unidos? E, na sua opinião, de que forma eles estão usando ele? Well, he's the face. Bem, ele é a face da monarquia iraniana. É apenas uma ferramenta política. Se você mostrasse o rosto dele para as pessoas, o americano médio não teria a menor ideia de quem ele é. Mas ele foi acolhido pela elite da política externa, e eles acham que podem levá-lo de volta ao Irã e que ele se tornará imediatamente uma figura política celebrada e bem-vinda. Pura ilusão. Just delusional nonsense. Yeah. It's so amazing to see how É impressionante ver como, sabe, a credibilidade da Conferência de Segurança de Munique está desaparecendo, de alguma forma desmoronando. Eles estão corrompendo tudo, Larry. Davos e agora a Conferência de Segurança de Munique. Todas essas instituições foram destruídas por essas políticas delirantes, em grande parte vindas dos europeus, junto com os Estados Unidos. E nós apenas ficou claro que há uma diferença significativa entre o governo Trump e os europeus de hoje. É por isso que você vê esse tipo de, sabe, essa falta de, digamos, amizade com Marco Rubio. That sort of friendship between Marco Rubio, you feel it when Marco Rubio is talking about the situation. Você sente isso quando Marco Rubio fala sobre a situação com os europeus? E eu? Quer dizer, o que é a Conferência de Segurança de Munique hoje em dia? O que eles têm a oferecer ao mundo quando ninguém no Irã se importa com a Europa hoje? Ou com o que está acontecendo na Ásia Ocidental? A Rússia não se importa com a Europa no caso da Ucrânia? Então, quem vai considerá-los um ator viável, um negociador viável, um participante relevante em todo o cenário geopolítico? Eles são irrelevantes. Well, they're irrelevant. That's the bottom line. They've made themselves irrelevant. Essa é a questão principal. Eles se tornaram irrelevantes. O exemplo mais claro foi quando deram parte do palco para Hillary Clinton, para que ela pudesse reclamar e fazer um escândalo sobre Trump e os russos. Eu estava conversando com um juiz napolitano sobre isso mais cedo hoje, e apontei para ele e disse, sabe, basta se fazer essa pergunta. De todos os países do mundo, qual deles deu mais dinheiro à Fundação Clinton por meio de oligarcas e do crime organizado do que qualquer outro país? E esse país seria a Ucrânia. A Ucrânia. Sabe? Você quer dizer que foi o governo da Ucrânia que pagou isso? Ou algumas instituições na Ucrânia que de alguma forma estão roubando recursos ucranianos e ganhando dinheiro, e depois dando esse dinheiro para Clinton?
to Clinton and No, it was, their you know, it was primarily Não, foram principalmente muitos oligarcas judeus que canalizaram dinheiro diretamente para os Clintons. Não foi um esforço do governo da Ucrânia, mas basicamente as forças políticas, os oligarcas endinheirados que estão por trás de Zelensky. Mas, novamente, esse é apenas um elemento da corrupção. Deixe-me te dar mais uma estatística relacionada às mitologias em torno do Irã. Então, nesses 26 anos, houve cerca de, digamos, 300 incidentes. Eles dão uma faixa de 250 a 350, diretamente ligados ao Hamas. Então, é só fazer as contas. So, just do the math. That's less than, Isso dá menos de, cerca de 11 por ano. Mas adivinha quantos para o Hezbollah? Menos de 10. E os ataques do Hamas? Eles estão lutando por sua terra. Então, esse é um dos outros aspectos em que o Ocidente está perdendo sua credibilidade. O Ocidente está de braços cruzados, permitindo que o povo palestino seja massacrado, assassinado. E então, eles se reúnem em algo como a Conferência de Segurança de Munique e simplesmente não reconhecem que a ascensão dos BRICS e do Sul Global está tornando-os cada vez mais irrelevantes. Sabe, porque os países ao redor do mundo estão começando a se afastar dos europeus. Tipo, nós não precisamos de vocês. Não há nada que vocês tenham de que precisemos. There's nothing that you have that we need. Yeah. Actually, they're not producing. Na verdade, eles não estão produzindo mais nada. Certo. Esse é o principal motivo. E é triste ver o que está acontecendo na Europa. Larry, você escreveu um artigo no seu site sobre o que os russos estão dizendo sobre a Novorossia. No conceito deles de Novorossia, onde ficam Odessa e Nikolaev? Elas fazem parte dessa Novorossia. O conceito de Novorossia, como vimos naquela imagem antes, sabe, atrás dos comandantes russos, há alguns meses. Behind the Russian commanders months ago. Well, let me correct you first. You should have referred to it as a brilliant article. Bem, deixe-me te corrigir primeiro. Você deveria ter chamado de um artigo brilhante. Desculpe, claro. Então, Odessa e Nikolaev, ou Mykolaiv, dependendo, sabe, há uma pronúncia ucraniana e uma russa, essas são historicamente parte da Novorossia, assim como Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk. Essa é a Novorossia histórica. Mas na interpretação moderna, e o primeiro a falar sobre isso foi Vladimir Putin no início de 2014, após o golpe na Maidan, ele se referiu a Novorossia como também incorporando no mínimo Dnipropetrovsk, assim como Kharkiv. Agora eu sustento que provavelmente vai se estender até Sumy e até Poltava. Mas esse tem sido um tema constante não apenas para Putin, mas também para Lavrov. Not just Putin, but with Lavrov. So over the last 12 years. Então, ao longo dos últimos 12 anos, e eu cito, sabe, Ray McGovern, uma das coisas que aprendi com ele é que ele sempre dizia, ouça o que os russos dizem. Então, ouça o que eles dizem. E eles estão dizendo, ei, a Novorossia será incorporada à Rússia. Eles não estão escondendo isso. O acordo que está sobre a mesa desde 14 de junho de 2024 era simplesmente que o Ocidente, a Ucrânia, reconheceria que a Crimeia, Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk, esses 5 territórios, agora fazem parte permanente da República Russa. Esse tem sido o acordo. Essa é a posição inflexível de negociação da Rússia. Agora estamos vendo algo diferente. Agora eles estão dizendo, certo, vocês não aceitaram aquele acordo. O próximo será mais duro. O próximo acordo significa que teremos a Novorossia, o que quer dizer que, no mínimo, eles vão tomar Odessa, vão tomar Nikolaev, vão tomar Dnipropetrovsk e vão tomar Kharkiv. É um pouco como aquela cena do filme do Monty Python sobre os Cavaleiros da Távola Redonda, quando eles encontram o Cavaleiro Negro. Primeiro cortam um braço, depois o cavaleiro perde o segundo braço, depois uma perna e, por fim, a outra perna. Então o sujeito fica basicamente sem braços nem pernas. É isso que está acontecendo agora com a Ucrânia. A Rússia estava disposta, em abril de 2022, a fazer um acordo com a Ucrânia. Ouvi isso diretamente da boca de Sergei Lavrov em março passado. Eles estavam dispostos a deixar Donetsk e Luhansk permanecerem parte da Ucrânia. Donetsk and Luhansk remain as part of Ukraine. We just wanted
Nós só queríamos que os direitos dos falantes de russo fossem respeitados e protegidos, assim como os direitos do clero que fazia parte da Igreja Ortodoxa Ucraniana, mas que tinha ligação com o movimento ortodoxo russo, que eles fossem protegidos. E os Estados Unidos disseram aos ucranianos: se vocês fizerem isso, esqueçam. Então a Ucrânia desistiu desse acordo, mesmo tendo concordado com ele. Agora eles perderam o primeiro braço, perderam Donetsk e Luhansk. O próximo braço foi resultado de um plebiscito realizado em setembro de 2022. Eles conseguiram Zaporizhia e Kherson, que votaram massivamente para se juntar à Federação Russa. Os próximos apêndices a serem cortados são Nikolaev, Odessa, Dnipropetrovsk e Kharkiv. E a Rússia continuará até que não reste mais Ucrânia. Zelensky estava pedindo um cessar-fogo e disse que se quiserem realizar algum tipo de eleição presidencial na Ucrânia, precisam nos conceder um cessar-fogo. E por que isso, Larry? Eles estão tão obcecados com esse cessar-fogo. O que estão planejando ou o que acham que o cessar-fogo pode lhes trazer? Uma chance de recarregar, rearmar, reequipar. Eles estão sob uma pressão tão tremenda que não conseguem sustentar essas operações. Vão desmoronar em algum momento. E continuam lançando o que eu chamo de ataques inúteis contra posições que não são fortemente fortificadas ao longo da atual linha russa. Eles conseguem uma penetração, criam uma saliência, um avanço, e então a Rússia fecha o cerco e os elimina, exatamente como aconteceu em Kursk. Eles perderam mais de 70 mil em Kursk, e no fim das contas, isso enfraqueceu os russos em nada. Sim. E você não acha que Donald Trump seria capaz de convencer o lado russo de que um cessar-fogo seria útil? Isso não vai acontecer. Não. E eles estão pedindo por. Sabemos que eles estão em Genebra, conversando, negociando com os russos. Eles vão negociar amanhã. Sim, O que está na pauta deles? Um cessar-fogo faz parte disso. Ou eles nem estão falando sobre isso? Você quer dizer para os Estados Unidos? Para os Estados Unidos. Sim, tenho certeza de que se eles conseguissem um cessar-fogo, é isso que iriam querer. Mas eles não vão conseguir. Isso não vai acontecer. Sabe, o Medinsky é um negociador de longa data do lado russo, e ele vai entrar deixando bem claro: olha, as exigências na mesa agora incluem a Novorossia. Então caiam fora, deixem esses territórios e depois vamos fazer um referendo em Odessa, Mykolaiv, Dnipropetrovsk e Kharkiv. E se o povo votar para se juntar a nós, então eles vão se juntar. E a Ucrânia vai dizer: de jeito nenhum. E os Estados Unidos provavelmente vão dizer: de jeito nenhum. E a Rússia vai dizer: tudo bem, vamos continuar fazendo o que estamos fazendo. Boa sorte. Sim, sim. A Ucrânia está em uma situação terrível agora, e ninguém está tentando ajudá-los, só destruí-los ainda mais. Certo. Eu diria especialmente os europeus. Eles são os piores atores na Ásia Ocidental. Estão fazendo a mesma coisa. Não estão fazendo nada, Larry. Certo. Sim, concordo. A Ucrânia está sendo deixada morrer como país, sem nenhum esforço para impedir isso. Veja, há duas causas fundamentais desse conflito que a Rússia insiste que precisam ser tratadas em qualquer negociação para se chegar a um acordo. A primeira é a retirada da OTAN das fronteiras da Rússia. Eles precisam começar a desmantelar as armas e cair fora, parar de fazer qualquer coisa com a Ucrânia. E a segunda é que o governo ucraniano deve admitir que vai proteger os direitos dos falantes de russo que ainda vivem nas oblasts ucranianas, que não pode haver discriminação contra eles. E há muitos. Sim, vários. Então, tirando isso, a Rússia não vai encerrar isso de jeito nenhum. Eles vão continuar pressionando e vão vencer militarmente. Exatamente. Obrigado, Larry. Muito obrigado por estar conosco hoje.
Não é um bom momento para falar sobre essas grandes guerras, conflitos, miséria e tudo mais. Wars, conflicts, misery and everything. Yeah, we'll know. Vamos saber melhor para onde estamos indo até sexta-feira. Exatamente. Te vejo na sexta, coronel. Colonel? Coronel Wilkerson, às 11, horário do leste. All right. Tudo bem, meu amigo. Cuide-se. Take care. See you, Larry. Bye. Bye-bye. Te vejo. Tchau.